Olá pessoal, sejam bem-vindos ao On The Road. Hoje vamos falar de carros elétricos e em particular do Mercedes-Benz EQC. Ele é o rival do Audi Q8 e o primeiro elétrico da Mercedes no Brasil. Eu testei esse carro e você acompanha tudo comigo a partir de agora. Roda a vinheta. O EQC é baseado no GLC, que é o SUV médio da Mercedes-Benz, mas segundo a marca ele teve até 70% dos seus componentes modificados para adaptação da tecnologia elétrica. E o visual tem muito pouco em comum, por quê? Porque ele segue a linha da divisão EQ, que é a de carros elétricos e eletrificados da Mercedes-Benz. Embora tenha alguma identificação com a marca, as linhas são bem diferentes. Você pode ver uma traseira muito limpa, sem muitos vincos. Aqui a gente vê que ele é um Mercedes por causa do logotipo da marca. Formatic, que é o sistema de tração nas 4 rodas, que aqui é feito pelos motores elétricos. Uma tração integral, nesse caso, muito parecida com uma tração por demanda. E o nome do carro. Abrindo o porta-malas, ele tá com uma mochilinha e uma bolsa aqui, não dá para ver com malas, né? Mas são 500 litros de capacidade. E uma coisa interessante para mostrar, aqui embaixo estão o recarregador portátil e o cabo para conectar o wallbox em locais públicos. Outra peculiaridade, não tem saída de... Olhando lateralmente, você vê um teto levemente rebaixado e o carro tem 4,76 metros, são 8 centímetros a mais do que o GLC. Uma olhada de perto nas rodas, que são bem peculiares, típicas da divisão EQ, com esses detalhes aqui na cor azul. E elas têm no EQC 20 polegadas. Ali você vê detalhes de alumínio na parte de baixo das portas, ali embaixo fica a bateria também, né, dos motores elétricos, um na dianteira e outro na traseira. E o logo EQC, que é o nome do carro, EQC 400 Formatic. E a dianteira é o que há de mais peculiar nos modelos da linha EQ. Eu vou começar mostrando para vocês os faróis de LEDs, full LEDs, e olha que legal aqui, ó. Esse detalhe na cor azul, também identificando os modelos EQ. E a grade é bem diferente da usada nos demais Mercedes. Você pode ver, ó, aqui ela é aberta, mas ali atrás está fechada. E chama atenção também a estrela bem grande, né, na grade frontal, maior que em outros modelos da marca. Por aqui você vê alguns sensores do lado de cá e do lado de lá. O carro tem bastante assistência à condução. A distância entre os eixos é generosa, 2,87 metros. Eu fiz 2 ajustes de banco, aqui para um motorista com menos de 1,60 de altura e do lado de lá para motoristas com mais de 1,75 m de altura, para você comparar o espaço, que é bem amplo, só que ele tem um túnel central bastante alto também, que prejudica a pessoa que viaja aqui atrás. E o console retrátil, bem típico desses carros de luxo. Aqui comporta objetos, dá para pôr um tablet pequeno, um mini tablet. E os porta-copos. Por ali as saídas de ar, não há controles individuais aqui para a parte de trás. Então o ar-condicionado tem apenas 2 zonas de temperatura. Por aqui, entradas mini USB e uma tomadinha.
Se lá fora ele tem uma personalidade EQ, aqui dentro ele é bem Mercedes, a começar pelo belíssimo, muito bem feito acabamento das portas. Esse material aqui é um couro meio emborrachado, com costura aparente, muito alumínio por aqui. A Mercedes tem os comandos para os bancos elétricos nas portas, né? Característica, todos os modelos da marca são assim. Um porta-objetos bem grande. E ali esse carro já está com a nova central multimídia MB-UX, que estreou no Classe A, agora está também no GLE. E vem para o EQC também com o sistema de inteligência artificial Rai Mercedes. São duas telas de 10 polegadas formando um conjunto único. Os bancos largos e confortáveis. Aqui de perto você vê o bom suporte lateral que ele oferece. O volante redondo, revestido de couro. Nessa parte aqui, ó, com os comandos de cá para a central multimídia e de cá para o painel virtual que está nessa tela. E a alavanca do câmbio aqui na coluna de direção, como nos demais modelos da Mercedes. Um pouco das possibilidades de personalização do painel, eu venho em estilos, né? Aqui eu comando todo esse menu aqui nesses botões. Ele tá no progressivo, o clássico, vamos ver como é que é o clássico. E o esportivo. Bem parecido com um dos outros carros da marca que já tem essa possibilidade. Aqui também configura-se o Head-Up Display, né? Que fica ali projetando as informações do painel na parte de cima, entre outras funções. Aqui no multimídia, né, que é sensível ao toque, funciona bastante como uma tela de smartphone, tem uma entrada para as funções do sistema elétrico EQ. Você pode ver tudo por aqui. As opções de recarga, procurar por estações, consumo, fluxo de energia, você vai acompanhando aqui o desenvolvimento do sistema elétrico. Aqui no console, Black Piano, algumas entradas diretas, né, para o sistema de ar-condicionado, por exemplo, rádio e mídia. Aqui está escondidinho porta-copos e porta-objetos. Não há o carregador por indução, tá, de smartphone, como no GLE. E essa central de comando aqui, ó, também é para o multimídia. E por aqui você tem um acesso direto àquele menu que eu mostrei das funções do sistema EQ. Para começar o teste, eu vou ligar o EQC. E nem parece, né? Ele faz um barulho de alguma coisa eletrônica. Carro elétrico é assim mesmo. Quanto à autonomia do modelo, a Mercedes divulga até 470 litros no ciclo EDC. Só que aqui no Brasil, as marcas vêm adotando o ciclo WLPT. Nesse ciclo, o EQC cumpre entre 370 e 417 km de autonomia. Aqui eu estou com o tanque quase cheio e tenho 342. A autonomia de um carro elétrico varia bastante, de acordo com a maneira que você conduz. Isso acontece também nos modelos a combustão, mas aqui eu diria que o efeito é mais sentido. O modelo tem dois motores elétricos que formam um sistema de tração 4x4, são 408 cavalos e 77,6 mkgf de torque. O que acontece? O da frente pode funcionar sozinho, o de trás pode funcionar sozinho e eles podem funcionar juntos. É como se fosse uma distribuição de torque, uma tração integral por demanda, só que em vez de distribuir o torque, ele coloca à disposição o torque do dianteiro ou do traseiro conforme demanda. Por exemplo, eu saindo aqui sem necessidade de retomar a velocidade muito forte, ele vai funcionar apenas o dianteiro. Aí eu vou fazer uma retomada. O traseiro entra também. E quando a gente está na estrada ou na marginal em velocidade constante, aí ele desliga o dianteiro e funciona só o traseiro. Isso acontece para economizar a bateria, que tem 80 kWh de capacidade e 6 módulos que podem ser trocados individualmente, totalizando mais de 300 células. Quanto ao tempo de recarga, varia bastante, a Mercedes não dá um dado tão preciso. Mas vamos lá.
Numa tomada caseira, 110 volts com mais ou menos 2 kW, até 40 horas. Com o Wallbox que a Mercedes oferece de série nesse carro, já com a instalação e 1 ano de eletricidade, de energia elétrica para a recarga do carro gratuita, aí o tempo já vai para 11 horas mais ou menos. Isso com 7,2 kW. E nas estações de recarga rápida, aquelas do tipo DC, a Mercedes divulgou que de 10% a 80% da bateria, mais ou menos 40 minutos. Só que é o seguinte, isso em uma tomada de 300 kW. Aqui no Brasil, as mais comuns na estação DC são de 50 kW. Vai ter instalação em breve de estações de até 150 kW em estrada, mas de 300 não. Isso tem na Europa, até 400. E a Mercedes não informa o tempo de recarga nessas estações de 50 kW ou de 150 kW. Além da tomada, o EQC oferece 4 níveis de regeneração. Como é feito? Aqui, ó, nas hastes, que em carros a combustão são para troca de marcha, né, atrás do volante, mas como aqui a gente tem uma marcha apenas, não tem trocar de marcha. No D+, não vai ter regeneração praticamente. A hora que eu acelero e tiro o pé, ele mantém o carro como se fosse em ponto morto. Eu não sinto ele regenerando, diminuindo a velocidade e tudo mais, né? Porque isso promove a regeneração. Eu aperto uma vez e eu já sinto ele prender um pouco. Aqui ele tá no D neutro, sem mais nem menos. Mas fica ainda legal, ó, responde na hora de acelerar. Pois bem, o sensor de ponto cego aqui acabou de me avisar que um carro está passando ao lado na hora que eu queria mudar de faixa. Voltando, no D-, não senti tanta diferença. Ele prendeu um pouquinho, mas não de uma maneira que trave o carro demais. Agora, 2 vezes, ó, D-, o pedal ficou mais duro e ele, enquanto eu acelero, parece que ele tá brigando comigo. Além do pedal tá duro, ele tá usando aquela espécie de sensação de freio motor, não apenas quando eu tiro o pé, que aí ele praticamente para, tá vendo? Eu não fiz nada, eu só tirei o pé do acelerador. Enquanto eu tô com o pé no acelerador também, ele já tá fazendo esse trabalho de regeneração. Com esse modo, você vai conseguir uma regeneração de bateria razoável, mas é meio chato para você rodar no dia a dia. Agora, uma das coisas mais legais da condução de um carro elétrico é que o torque, que é muito alto aqui, ele surge de maneira instantânea, né? Não é a 1000 RPM, a 2000 RPM, é a 0. Então você pisa no acelerador, começa a pisar e ele já está entregue instantaneamente. Qual que é o efeito disso? Eu vou mostrar. O carro simplesmente dispara quando eu finco o pé no acelerador. Nem precisa fincar, ó, um pouquinho menos e ele já vai muito rápido. Então essa sensação de aceleração de um carro elétrico é muito legal, ainda mais com tanto torque. O 0 a 100 aqui é 5,1 segundos, de acordo com a Mercedes, e a velocidade máxima, 180 km por hora, é limitada. Lembrando que aqui a gente está falando de um carro que tem 2.500 quilos. Os modos de condução. Eu tenho o individual, o Sport, o Comfort e o Eco. Eu estou no Eco, mas eu vou passar para o Sport e a alteração não é só no conjunto motor, câmbio e na direção, como em boa parte dos carros, né? Nos de luxo, a gente tem, alguns sim, outros não, a possibilidade de se alterar também o modo de atuação da suspensão. Então o carro aqui, no modo Sport, ele fica mais duro, direção mais precisa, mas na mão, gostoso para fazer curva. Se bem que mesmo sendo um SUV grande, ele já não tem um centro de gravidade muito alto, então ele é bem na mão na maioria das situações, sem abrir mão do conforto, que é bastante. Dirigir o EQC é uma sensação gostosa, uma experiência legal assim. Esse conjunto de arranque, agilidade absurda, com boa aptidão para mudar de direção, para fazer curva, agradou bastante. Bonitão, né, esse EQC. Você levaria para casa ele ou o Q8? Talvez um Jaguar
I-Pace, o elétrico da marca britânica, ou algum outro elétrico? Conta pra mim na caixinha de comentários, aproveite e deixe o seu like no vídeo. Não é inscrito no canal? Inscreva-se e acione o sininho para receber as nossas novidades. Eu fico por aqui e a gente se vê novamente em breve. Abração! Até a próxima! Yeah.